Olá, eu sou Ida Zaslavski, enfermeira integrativa, com 2 pilares de direcionamento, que é a autoemoterapia e o alinhamento em bioenergética. E tenho uma imensa satisfação e entusiasmo enorme em trazer o tema da saúde integrativa para todos. É um tema de devolver ao nosso corpo, devolver a nossa mente a um alinhamento onde a gente possa manter e promover a saúde, um estado de equilíbrio no organismo. E hoje eu quero trazer aqui as funções imunológicas. Vamos entender porque nós nascemos com uma imunidade e ela tem uma função. Ao longo da nossa vida nós vamos adquirindo por adaptação, que tem outras funções, mas é proteger, defender o nosso organismo contra ataques de elementos estranhos. Quando acontece algum ataque, ele vai enviar células que vão fazer com que diminua a proliferação dos elementos invasores, ou então que vá combater a lesão, o local lesionado. Então ela pode ser sistêmica, geral no organismo, e localizada no local aonde foi agredido, ou tiver uma lesão, ou tiver uma alteração de células. Olha que interessante. Então vamos compreender como é que isso está dentro da gente, não é? Quais são as células que nossa inteligência criou, que o nosso corpo tem à disposição e que como é que nós podemos manter e ativá-las. Então, os tratamentos terapêuticos com saúde integrativa, com tratamentos complementares, promovem a manutenção dessa nossa saúde. As funções naturais do nosso organismo, ou aquelas que o nosso organismo desenvolveu ao longo da nossa vida. Olha que bacana. Então eu quero trazer aqui a função imunológica, né? Que é uma das funções do nosso organismo. Como é que funciona dentro de nós? Para começar, nós temos a resposta inata, tá? Todas as pessoas têm resposta imunológica. Então, nós nascemos com algumas respostas imunológicas. E isso está presente em todas as pessoas. E o que acontece? Quando entra um agressor ou quando nós somos afetados por algo, existe uma resposta rápida, uma resposta imediata. Porém, essa resposta é genérica. Certo? Então, é a primeira linha de defesa do nosso organismo, certo? Ela é genérica, ela não vai selecionar, ela não vai saber quem é o agressor, mas ela vai, e quem são as células que fazem isso? Então, existem as células macrófagos. Olha que interessante. Os macrófagos, eles protegem, né, nos tecidos do nosso organismo. Quando eles saem da corrente sanguínea, que eram monócitos, se transformam em macrófagos e vão para os tecidos. E vão proteger os tecidos da entrada de invasores, tá? Tem os neutrófilos também, que atuam nas lesões do organismo, ou nas células tumorais, por exemplo. E tem as células natural killer, né? Essas são as principais, que elas vão matar o elemento invasor. Precisamos que detecte, né, que pare a multiplicação dele, mas também precisamos matar e mandar embora. Isso são assim a primeira linha de defesa. Então nós temos uma resposta rápida. Também tem que ao longo da nossa vida nós vamos desenvolvendo através de contato com algumas coisas, com alguns elementos, a gente vai desenvolvendo uma resposta adaptativa, ou uma resposta que vai ser adquirida, porque ao longo da vida nós entramos em contato com aquele elemento, criamos
uma forma de reconhecer aquele elemento e por memória do corpo, quando aquele elemento vier de novo no nosso organismo, a resposta adaptativa já vai combatê-lo. Entendeu? O caso das vacinas, né? Mas nós temos isso desenvolvido ao longo da nossa vida, naturalmente, tá? Então, essas são as funções que vão desenvolver na nossa imunidade. E quando a gente ativa a imunidade, que é uma função natural, nós estamos promovendo essas defesas, esse ciclo ou essas etapas, nós estamos fazendo com que essas etapas aconteçam, ou de forma preventiva, ou de forma para proteger e manter a nossa saúde, ou então de forma a combater ataques, lesões, elementos estranhos, como vírus, bactérias, como células alteradas que se transformam em outros tecidos, que são os tumores, gorduras, fibrinas que formam coágulos que podem desenvolver uma trombose, um AVC ou algo que vai obstruir a nossa circulação ou no digestivo. Então, diversas são as formas em que pode proteger o nosso organismo, ou então defender, ou então manter a saúde, ou então contra-atacar, fazer inclusive com que restaure aqueles tecidos até a sua regeneração, cicatrização. Então, todas as etapas, quando acontece uma lesão, uma inflamação, uma infecção, a imunidade está presente em todas as etapas. Então, ter medo do quê? O que faz com que a gente tenha medo dessa função natural? Ou que evite falar sobre isso, ou que evite a gente a promover uma ativação da imunidade, que é uma defesa natural, é uma função natural do nosso organismo. Então, vamos agradecer que existem muitas possibilidades em que, mediante a agressão, a gente se defende, ou de forma rápida e imediata, ou então de forma a reconhecer as substâncias que estão nos agredindo e ativar no nosso corpo para que elas migrem para esses locais aonde existe a lesão ou a agressão ou o elemento estranho, né? São substâncias que o nosso corpo vai identificar e agir contra elas, correto? Então com isso eu trago aqui o tema da autohemoterapia. Quais são as células que são ativadas quando se aplica a autohemoterapia? Você tira o sangue da veia, devolve o sangue no músculo. Essa ativação vai mandar uma informação para o organismo que existe elemento estranho. Porém, é o nosso próprio sangue. Mas, ao receber a informação que existe um estranho no organismo, o que vai desencadear? Um aumento dos macrófagos, e os macrófagos vão se localizar nos tecidos, vão buscar detectar onde estão esses elementos e fazer a primeira linha de defesa. Ou então, né, faz a primeira linha, bloqueia a proliferação e manda a comunicação para que que possa vir substâncias, né, os anticorpos ou as células natural killer, se é uma infecção, se é uma bactéria, se é um vírus, para que venham ali e aí vai acontecer um combate, certo? E isso nós fazendo de 7 em 7 dias, estamos promovendo que aumente os nossos macrófagos, ele mais rapidamente vai agir quando lesionado, quando invadido,
por elementos estranhos, mais rapidamente. Menor vai ser o comprometimento e a lesão, e o ataque, e a proliferação de substâncias que esses elementos invasores tenham, que fazem mal ao nosso organismo, causam dano e inflamam ou venham a desenvolver algo que comprometa a nossa saúde, o equilíbrio, a homeostasia do nosso organismo. Entendeu? Então, vamos chamar essas células. Para que ter medo? O que nos preocupa em ativarmos de forma natural a nossa imunidade? E quando a gente faz a cada 7 dias, regularmente, nós estamos promovendo para que isso vá mais rapidamente direcionar para aquela lesão, para aquele ataque e desmanchar o que já venha a ter sido agredido e ainda a manter de prontidão o nosso organismo para evitar novos ataques. Inclusive, ao longo do tempo, quando se faz a autoimunoterapia, aquelas informações mais antigas que estão ali incubadas, paradas, que poderiam se desenvolver mais tarde, elas também vão sendo detectadas e vão sendo combatidas. Então, algo crônico que seja mais antigo, que o organismo nosso venha assim buscando um equilíbrio para segurar, para não se desenvolver, também pode combater. Então, inflamações antigas, coisas mais que a gente já tenha tido contato anteriormente, que se tornam de novo visualizadas por essas células que estão ativadas no nosso organismo quando se faz a autohemoterapia. Onde é que está o perigo disso? Perigo nenhum. É seguro, é eficaz, porque ela vai detectar a agressão mais rápido e vai fazer com que o organismo não tenha todo um comprometimento, ou se já tem, vai buscar contra-atacar. Então, minha gente, eu tenho uma enorme satisfação cada vez que eu falo nesse assunto em passar de uma forma diferente, porque são muitas as perguntas que eu recebo de pessoas que vêm trazendo o medo de fazer. Por quê? Eu estou com anemia, vou tirar meu sangue, vou ficar sem sangue. Não, você vai estar promovendo a sua saúde, você vai estar promovendo que as células que fazem a reparação dos danos, elas venham a se multiplicar e venham a proteger o teu organismo. Entendeu? Porque a anemia em si, ela veio de alguma outra agressão. Então o corpo precisa detectar essa agressão. Eu recebo muita mensagem e cada vez eu procuro ver onde a pessoa está e qual é a informação que ela tem para poder transformar isso de uma forma clara, esclarecedora, de que vá orientar e tranquilizar que o teu próprio sangue, ele vai ser um elemento que impulsione a tua própria cura. É dentro do nosso organismo que acontece esse processo. Então, promover a autohemoterapia é uma satisfação para mim, porque eu sei que está levando a cada pessoa uma informação das suas próprias habilidades, das suas próprias funções naturais com que a gente veio, e se ao longo do tempo elas foram danificadas, vamos recuperá-las. Essa é a intenção, recuperar, tirar a sobrecarga do organismo e fazer com que tenhamos um alinhamento com o nosso físico, com o nosso emocional, com o nosso mental, certo? Vamos limpar a nossa mente, clarear a nossa mente, desfazer os medos amedrontadores, assustadores, que só bloqueiam para que a gente vá na direção boa.
Então, eu tenho muita gratidão a todas as perguntas, a todos os pedidos de ajuda que eu tenho recebido, que eu possa traduzir num esclarecimento. E assim tem sido ao longo desses 30 anos. E com muita gratidão ao Dr. Luiz Moura, que me trouxe todo esse recurso, todo esse legado, toda essa gama de experiência, para que eu possa também, numa corrente do bem, trazer para outras pessoas. Então lembrem disso, vamos ter coragem de enfrentar os nossos medos e traduzir em uma saúde integral. Então desejo a todos muita paz, muita sabedoria nas suas escolhas. Eu agradeço por essa oportunidade.